Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. Estamos afastando umas propagandas desagradáveis. Muita paz para todos e hoje, dia 29 de setembro de 2021, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos hoje de conversar para reflexão sobre uma pequena crônica do Espírito Emmanuel através do lápis mediúnico de Chico Xavier, que era seu médium. E o Espírito Emmanuel é aquela grande sabedoria que escreveu centenas de livros através da mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier está hoje do outro lado e deixou aqui na Terra quase 500 obras psicografadas. E está agora no mundo espiritual faz quase 20 anos. E então, nesta mensagem, o Espírito coloca uma frase no subtítulo, que é uma passagem da epístola, ou seja, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo é 12, em que diz, Paulo é quem diz, Paulo que representa a Bíblia, Paulo o apóstolo, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ora, o apóstolo não está dizendo aqui que alguém presta conta a Deus por outro alguém. Não. Que o pai prestará contas pela conduta do filho. Não. E nem o filho dará contas da conduta do pai a Deus. Cada um prestará contas a Deus pelo seu próprio procedimento, pela sua conduta, pelas suas ações e, afinal, pela semeadura que o Espírito faz aqui na Terra. E que faz também como Espírito, porque o Espírito desencarnado, ele também se compromete com as leis de Deus e prestará conta às leis de Deus, porque a vida não é só aqui na matéria, a vida também é no mundo espiritual. O espírito também pode, de lá para cá, praticar o mal, induzir alguém ao crime. Um espírito mau pode induzir uma criatura humana ao suicídio, prestará contas disto a Deus. Prestarão contas a Deus tanto os encarnados como os desencarnados, porque tudo é de Deus, tudo Deus provê e a própria criação é de Deus. Ele mantém a criação, mas a criação tem que prestar contas a Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo, de maneiras que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele não está dizendo que alguém dará conta a Deus pela conduta do outro, e nem vice-versa, cada um responde por si, mesmo porque Jesus confirma isto no Evangelho. A cada um será dado segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Com a medida que medirdes teu irmão, serás medido também, medido pela quê? Pelas leis da justiça,
pela justiça divina, mostrando que ninguém paga por ninguém, a cada um segundo as suas obras. E dentro deste raciocínio lógico, não é? Aí o Espírito Emmanuel desenvolve a sua breve crônica dizendo: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à vida que o rodeia aqui na Terra. Entretanto, é necessário saiba o homem a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor da vida, que é o nosso Pai Celestial, dono de tudo, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas aqui na Terra, quando o Espírito está reencarnado. E ele diz então, continua em seu raciocínio dentro do Evangelho. Ele diz: inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmo, mostrando eles que a nossa preocupação com a vida alheia é maior do que a preocupação com a nossa própria vida. Só que nós não responderemos pelos outros. E nem os outros darão contas a Deus pelo nosso procedimento. Cada um prestará contas a Deus do seu próprio procedimento, da semeadura. Toda semeadura tem uma colheita. Ninguém colhe sem antes não semear. A semeadura é livre. Todos têm a liberdade, pelo livre-arbítrio, de semear o que quiser, mas será obrigado a colher os frutos da semeadura. É isso que está dentro do Evangelho, responsabilizando cada espírito encarnado ou desencarnado. E ele continua: todavia, diz ele, inquieta-se a maioria dos homens com o destino dos outros, descuidando-se de si mesmo. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Há pessoas que têm o malveso, o mau hábito de quererem consertar o mundo e se esquecem dos seus próprios defeitos, das manchas da sua alma. Deviam antes, é o que ensina aqui o Evangelho, a crônica, antes se preocuparem com si mesmas. Nós deveríamos nos preocuparmos conosco mesmo e não com a vida dos outros. É isso que o Espírito está deixando bem claro. Aí ele diz: todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A quem pertence os acervos do mundo? E o próprio planeta Terra é da nossa propriedade particular? Não. A quem pertence o planeta Terra? A Deus. Não pertence a ninguém. Aí ele está dizendo: todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo terrestre? A resposta é clara. Diz ele aqui, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos do mundo desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos administradores de Deus para um serviço da evolução infinita. Ele está mostrando que nada nos pertence. Tudo que nós encontramos aqui na Terra, com a morte deixaremos, não levaremos nada, porque no mundo espiritual não vamos precisar de nada do que é
do que pertence ao mundo material. Tudo fica aqui. Só conduziremos conosco para o depois da morte o que pertence à alma, ao espírito. E o que pertence à matéria fica na matéria, porque tudo é transitório, tudo é passageiro na natureza, nada é fixo. Tudo está no trânsito, passando para a evolução de tudo, para o progresso de tudo. Então o mundo terra pertence a Deus. Tudo que nós pegamos aqui na terra, teremos de prestar contas, cada um por si, a Deus. Ninguém presta conta pelos outros, cada um presta conta a Deus. E nada se leva para o depois da morte. E nós então, lembramos uma história envolvendo Napoleão o Grande. Já contamos isto em outros programas, mas vamos voltar, porque se trata de muita beleza filosófica. Que Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador da humanidade naquela época, era o rei de Alexandria, e se não me falha a memória, ele era filho de Filipe, outro rei da Macedônia. E ele ainda jovem, passou por uma provação muito grande e teve que dar retorno ao mundo espiritual, morrer. E ele então, em estado de pré-coma, ele chamou os generais dele e recomendou a todos: para o meu enterro, eu quero que vocês convidem todos os médicos das minhas províncias, que eram muitas, ele era um conquistador da antiguidade, e quero também que o meu enterro seja acompanhado por uma carroça com todos os meus bens materiais, ouro e prata, que eu tenho demais. E lá eu quero que a minha cova não seja cavada horizontal, mas vertical. E quero ser enterrado com as mãos para cima. Um dos generais perguntou: Majestade, por que essa exigência? Aí ele disse: primeiro eu quero que os médicos do futuro saibam que eles também morrem. Porque há muitos médicos que se sentem pequenos deuses, mas eles também morrem. Segundo, eu quero mostrar com a minha carroça cheia de ouro e de prata que deste mundo nada levaremos, fica tudo aqui. E terceiro, quero ser enterrado com as mãos para cima, para mostrar à humanidade que eu volto para o infinito. Do infinito eu vim para o mundo e retorno para o infinito. E então nós vemos aí essa história contada pelos generais de Alexandre, que ele então tinha esse lado filosófico, apesar de ser um guerreiro, mas tinha esse lado filosófico. Então é isto: nada levaremos desta vida para outra, grandeza, nada, porque tudo fica aqui na terra. E o Espírito Emmanuel, então, ele encerra, ele diz: naturalmente ninguém responderá pelos outros, todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização humana, onde foi chamado a viver pela reencarnação. Então, cada um prestará contas depois da morte, da sua vida aqui na Terra. Prestará conta a quem? A Deus, o nosso Pai Celestial, que é dono de tudo. E assim nós encerraremos esta pequena crônica do Espírito Emmanuel. Muita paz para todos.